Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O tema que eu quero trazer para a nossa meditação de hoje é um meio de graça chamado batismo. Um meio de graça chamado batismo. O pastor Fernando já tem falado sobre a palavra graça, o sentido da graça, nos domingos. E nós entendemos que a graça é um bem imerecido, que nós recebemos de Deus sem merecermos. Que Deus nos dá, não olhando para as nossas obras, simplesmente Ele nos dá. Porque nós mesmos não teríamos condições de receber, de ganhar pelos nossos próprios méritos, aquilo que Deus pode dar. Nada que há em nós pode despertar o amor, o desejo de Deus pelas nossas vidas, tão somente a sua graça, tão somente a sua graça. Nós como reformados, nós cremos, entendemos que o batismo é um meio de graça, ou seja, o batismo é uma manifestação, ele é um selo visível da graça invisível, da graça de Deus. Ora, irmãos, sendo o batismo uma transmissão da graça, uma comunicação da graça, e nós sabemos agora que a graça nós não conquistamos, ela nos é dada. Sabendo isso, quando então nós decidimos em nos batizar, quando nós optamos em nos batizar, eu falo como adulto, não quer dizer que nós estamos decidindo por Jesus. Não quer dizer que nós escolhemos a Jesus. Mas quando nós nos batizamos, quer dizer, estamos afirmando que Jesus nos escolheu, que Jesus veio até nós. E não nós irmos até Ele, porque nós não teríamos condições alguma
de nos dirigirmos a Jesus, senão porque Ele veio até nós. Por isso então, irmãos e irmãs, quando nós nos batizamos, estamos tão somente respondendo à graça. Estamos tão somente confirmando e recebendo aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele faz por nós e aquilo que Ele fará por nós. O batismo, ele comunica a morte e a ressurreição de Cristo a nosso favor. O batismo comunica que Jesus morreu, pagando os preços dos nossos pecados e das nossas iniquidades. O batismo comunica que o nosso velho ser, que o nosso eu, que o eu acho, que o que eu penso, o eu quero, deve ser encravado na cruz. O batismo comunica que nós morremos com Jesus para nascermos em uma novidade de vida, novas criaturas, o que nós chamamos de conversão. O batismo comunica que nós morremos em Cristo, fisicamente, morremos em Cristo, mas que Ele mesmo nos trará a vida no último dia, e nos trará a vida para vivermos a vida eterna com Ele. O batismo ainda, irmãos e irmãs, ele comunica que o Espírito Santo habita em nós. Que o Espírito Santo nos é outorgado, que Ele está em nós, que Ele está fazendo a obra de Deus em nossas vidas. Para que, dia após dia, nós possamos ser parecidos com Jesus. Para que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas. E por fim, o batismo também comunica a obra da Trindade em nossas vidas. Ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos resgatando do inferno para a sua maravilhosa luz. Por isso Jesus, ele disse aos seus discípulos: ide, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, irmãos e irmãs, a nossa única parte, o que nos cabe diante do batismo é afirmar que nós cremos em Jesus, que nós cremos em Sua palavra, é afirmar que nós recebemos tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz por nós, e recebemos com as mãos vazias, e recebemos com os pés descalços. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 16, Jesus ele diz o seguinte: quem crer e for batizado, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Uma palavra de Jesus até dura. O batismo é um sinal para aqueles que creem. O batismo é um sinal para aqueles que creem. E por isso o fato de nos dirigirmos ao batismo, sermos batizados, ser aspergida água em nossa cabeça, não vai fazer de nós novas criaturas. O ato do batismo não vai transformar as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, é para aquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo. No entanto, Jesus diz, quem não crê será condenado. Aquele que não crê não pode ser batizado. Aquele que não crê, Jesus, o próprio Jesus diz, esse será condenado. Porque aquele que não crê, irmãos e irmãs, rejeita a obra da redenção. Aquele que não crê em Cristo, rejeita o precioso sangue dele derramado da cruz em seu favor. Aquele que não crê em Cristo, ignora a Deus e ignora também a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, aquele que não crê, será condenado. Mas eu quero chamar a tua atenção agora para o texto que nós lemos, no livro de Atos. Eu quero chamar a tua atenção para os versos 30 e 31. Diz assim os versos 30 e 31. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele, porém, respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Filipe estava numa estrada deserta. E num determinado momento, um etíope estava passando, e ele estava lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo disse assim a Filipe, Filipe, aproxima-te dele. E Filipe, quando aproxima dele, pergunta, você compreende que você está lendo?
E aquele homem então, ele diz assim a Filipe: como eu posso entender se ninguém me explicar? Como eu posso compreender se ninguém me ensinar? Nós, da Igreja Presbiteriana Independente, assim como outras, nós batizamos as nossas crianças. Nós batizamos os nossos filhos. E o motivo pelo qual nós batizamos os nossos filhos é porque nós cremos que o Espírito Santo está sobre a vida deles. É que o Espírito Santo se move sobre a vida deles. Nós cremos que eles são também participantes da graça de Deus. Eles recebem também essa graça. Por isso nós batizamos. O mais importante disso tudo, o batismo infantil para nós significa que nós, os pais, eu quero chamar a atenção dos pais, nós os pais que batizamos os nossos filhos, nós assumimos o compromisso de criar os nossos filhos sob a tutela do Evangelho. Quando estamos aqui à frente batizando os nossos filhos, estamos assumindo a responsabilidade de criar os nossos filhos sob a tutela do Evangelho. E quando eu digo tutela do Evangelho, eu não estou falando da rigidez nem da frieza da lei. Eu estou falando do amor, da justiça e da graça de Deus. Os pais devem ensinar os seus filhos a compreender, a receber o amor, a justiça e a graça de Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção novamente, e voltando um versículo, no verso 29 do nosso texto, quando o Espírito Santo fala a Filipe, diz assim: então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Aproxima-te e acompanha-o. Aproximar é estar perto. Acompanhar é não deixar só. Acompanhar é ensinar. Acompanhar é assistir, estar junto. E equivocadamente, alguns pais batizam seus filhos só por desencargo de consciência, crendo que após batizados, seus filhos estão livres de todo mal, de todo e qualquer mal. E infelizmente, depois do batismo, esses pais pouco se importam em transmitir a seus filhos a graça do Evangelho. Já está batizado, já fiz a minha parte. Quando nós batizamos os nossos filhos, a nossa parte só está começando. A nossa responsabilidade, ela está somente começando. Uns pais nem trazer os seus filhos na igreja trazem. Às vezes deixam na porta da igreja e vão embora para sua casa. Outros pais nem na igreja vêm. Estão deixando de transmitir a graça do Evangelho aos seus filhos. Se os pais que batizam seus filhos não creem, e quando eu digo crer, irmãos e irmãs, eu não estou falando de simplesmente dizer, eu acredito. Sim, eu acredito. Mas crer, irmãos, é exercitar a fé em Jesus. Crer em Jesus é testemunhar a fé. É viver realmente a fé, para que os teus filhos, para que os nossos filhos vejam em nós. Eles creiam a partir de nós, do nosso testemunho. Se os pais que batizam seus filhos, eles não creem. Se os pais que batizam os seus filhos não participam da vida ativa da igreja, não buscam a Cristo, não exercitam a vida piedosa e não demonstram paixão nem por Cristo e nem para a igreja, nesse caso, irmãos e irmãs, a função do batismo é tão somente testemunhar contra a omissão dos pais. Nesse caso, a função do batismo é simplesmente denunciar a omissão dos pais. Por isso que é um ato sagrado. Por isso que é sério. Por isso, irmãos e irmãs, que deve haver zelo da nossa parte. Deve haver temor da nossa parte. Porque estamos diante de um Deus vivo. De um Deus que derramou seu sangue em nosso favor. Que nos comprou com seu sangue. Agora eu quero me dirigir aos pais. Quero conversar com você, papai e mamãe. Papai e mamãe, se vocês desejam
que seus filhos estejam na igreja, se vocês desejam que seus filhos amem a igreja, se vocês desejam que seus filhos sigam a Jesus, que eles sejam salvos, sejam vocês discípulos de Cristo. Sejam vocês discípulos de Cristo. É necessário que você, papai e mamãe, esteja ao lado dos seus filhos. É necessário que vocês ensinem os seus filhos. Ensinar o quê? A amar a Cristo e a igreja. Observe comigo. Nós vamos agora para o verso 35. Então Filipe explicou. Está sendo projetado, vocês podem acompanhar. Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? Ele anunciou a Jesus. Diz a palavra. Eu quero dizer para vocês, pais, que vocês são o espelho dos seus filhos. Eu quero dizer para vocês, papai e mamãe, que é com vocês que os seus filhos vão aprender a amar ou a odiar. É com vocês, pais, que os seus filhos vão aprender a ser mansos e humildes, ou rebeldes e orgulhosos. É com vocês, pais, que os seus filhos vão aprender a amar a Cristo e a igreja. E quando nós batizamos os nossos filhos, estamos assumindo o compromisso diante da igreja e diante do Senhor da igreja, que é Jesus, e Ele está aqui, que nós vamos transmitir graça aos nossos filhos. Que nós vamos transmitir o Evangelho para os nossos filhos. Que nós vamos criá-los sob a tutela do Evangelho, e que o Evangelho terá prioridade em nossas vidas. Notem, irmãos, que o texto diz que Filipe anuncia Cristo àquele homem, aquele etíope. Nós, os pais, nós podemos fazer e ensinar muitas coisas boas aos nossos filhos. Nós podemos colocar os nossos filhos numa escolinha de futebol. Nós podemos colocar os nossos filhos na escolinha de tênis. Podemos colocar os nossos filhos na escola de inglês, de espanhol, de mandarim. Mas eu quero dizer para vocês que a maior necessidade dos nossos filhos, a maior necessidade da criança, é que a sua base seja Jesus. A maior necessidade das crianças é que a sua base, é que a sua vida seja construída sob Jesus. Se os nossos filhos forem conduzidos sob a tutela do Evangelho, se nós transmitirmos a graça do Evangelho, o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus aos nossos filhos, eles então escolherão entre as trevas e a luz, escolherão a luz. Eles optarão, porque olharão para nós, optarão por seguir a Cristo. E a vida deles estará sobre a graça, a justiça e o amor de Deus. O amor, a graça e a justiça de Deus estará sobre a vida de nossos filhos. No entanto, irmãos e irmãs, o ensinar não é somente falar, não é somente dizer, mas o ensinar é estar perto, estar próximo. Para quê? Eles olhem para nós e vejam em nossa vida prática que nós amamos a Cristo, que nós cremos em Cristo. Aí sim, Jesus fará sentido para a vida deles. Agora, se nós transmitirmos para os nossos filhos somente a religião, eles serão, sabe o quê? Somente religiosos. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam
servos e servas de Cristo, pois Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Se os nossos filhos olharem para nós e ver que nós amamos a Cristo, eles também amarão a Cristo. Eles também seguirão a Cristo. Eles estarão na igreja, servindo na igreja, optando pela luz, pela igreja, porque ele aprendeu com seus pais, porque ele recebeu essa graça de seus pais. O discipulado, que é o ensino não somente da palavra, mas também da prática, é o ensino da palavra. É ensinar aos nossos filhos a palavra para que eles tenham conhecimento entre o bem e o mal. E uma vez que eles tiverem conhecimento entre o bem e o mal, através da palavra de Deus, eles estarão inclinados para o bem. Eles estarão inclinados para Jesus Cristo. Agora, de forma contrária, se os nossos filhos não observarem essa paixão em nós, certamente, e é questão de tempo, eles estarão fora da igreja. É questão de tempo e eles estarão longe dos caminhos de Cristo. Ou estarão dentro das igrejas, mas com o coração longe de Cristo. Estarão dentro das igrejas, mas como críticos da igreja, alheios à obra de Cristo, alheios à presença do Espírito Santo em suas vidas. Eu quero finalizar com os versos 36 e verso 37. Seguindo o caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco a Filipe: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês, do quê? De todo o coração. E respondendo esse homem etíope, ele disse assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau! Vocês percebem como a coisa aconteceu? Filipe se aproximou, Filipe o acompanhou, Filipe anunciou quem a ele? A Jesus. E no final do caminho, ele mesmo, com o coração tocado pela palavra, ele disse assim a Filipe: Filipe, está aqui a água, o que impede eu de ser batizado? E Filipe disse assim: é lícito, você pode ser batizado, se você crê do quê? De todo o seu coração. E esse homem, tocado pelo poder do Espírito Santo, através da palavra, ele disse assim: eu não imagino, irmãos, eu não imagino que ele disse assim: Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas eu imagino ele falando assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para você, vou dizer para vocês. Filipe anunciou a Cristo, aquele homem, com paixão, com fogo no seu coração, com testemunho, com certeza, vivendo aquilo que ele estava falando, transmitindo essa graça para aquele homem. O texto ele não diz que Filipe anunciou com paixão. Mas nem precisa, porque se nós olharmos um pouquinho para trás, você não precisa, se não abriu a sua Bíblia, você não precisa abrir. Eu vou ler só um pequeno trecho da história de Filipe, um pouco antes desse episódio com esse homem. Diz assim, ainda no capítulo 8, a partir do verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes também a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois muitos
Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe, prestem bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Filipe tinha paixão por Cristo. A presença de Jesus na vida de Filipe pulsava. Ele não conhecia esse hino que nós cantamos, mas com certeza isso era uma verdade na vida dele. Eu sei em quem tenho crido, apesar de ser palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, prestem bem atenção, e eu estou finalizando. É necessário que os nossos filhos vejam em nós paixão por Cristo e pela igreja. E assim, eles continuarão nos caminhos de Cristo. Se os nossos filhos verem a graça de Cristo em nossas vidas, eu quero dizer para você com toda a convicção que eles receberão essa graça através de nós. E quando eles crescerem, e quando os nossos filhos atingirem a maturidade, estarão certos e decididos que seguirão a Jesus Cristo, o Deus. E eles falarão assim: eu quero seguir a Jesus, o Deus de meus pais, o Senhor dos meus pais. E por fim, eu quero dizer a vocês, pais que já batizaram seus filhos, que vão batizar os seus filhos, que nós, a igreja, nós somos parceiros de vocês. Nós estamos juntos para caminhar com os teus filhos, para caminhar com você no pastoreio dos seus filhos. Mas prestem atenção nessas últimas palavras. A paixão vibrante por Jesus Cristo, os seus filhos receberão de vocês. A minha filha receberá de mim. Os nossos filhos receberão de nós. Que Ele, o Senhor da igreja, que o Espírito Santo que até fogo em nossos corações, possa nos conduzir de glória em glória, sempre em direção a Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe.